Hoje vamos abordar mais informações dos arquivos secretos da CIA. Você sabe como a CIA registrou a história e o regime da Síria? Fique comigo, e você sairá muito melhor informado do que antes. A Síria, um país no coração do Oriente Médio, já foi um dos centros de civilizações antigas, com suas paisagens imponentes e uma história de diversidade cultural. Mas, ao longo das últimas décadas, essa terra se transformou em um campo de batalha brutal, onde um regime feroz de opressão tem se perpetuado a qualquer custo. O que começou como um movimento popular por liberdade e reformas em 2011, rapidamente se tornou um dos conflitos mais sangrentos da história recente, quando o presidente Bashar al-Assad usou toda a força do seu poder para esmagar qualquer sinal de dissidência. Mas quem é de fato Bashar al-Assad? Como ele chegou ao poder e o que o mantém lá, mesmo diante de tanta resistência interna e condenação internacional? Neste vídeo, vamos entender a verdadeira face de um regime que não tem medo de usar a violência para garantir sua permanência. Prepare-se para uma jornada profunda pelas sombras da Síria, onde a política, a geopolítica e a sobrevivência se entrelaçam de formas complexas e aterradoras. Uma jornada pela história da Síria e a ditadura de Assad. A história da Síria é rica e complexa, marcada por influências de diversos impérios e culturas. A Síria moderna, no entanto, é moldada em grande parte pela ditadura da família Assad, que governa o país com mão de ferro há décadas. Para entender a Síria de hoje, é crucial mergulhar em sua história e analisar a natureza da ditadura que a domina. Você já se perguntou como um país com tanta história e potencial se encontra sob o domínio de um regime autoritário? As raízes do poder, da independência à ascensão de Assad. Após a Primeira Guerra Mundial, o território que hoje conhecemos como Síria foi colocado sob mandato francês. A independência foi finalmente conquistada em 1946. Mas o país mergulhou em instabilidade política, com uma sucessão de golpes militares e governos fracos. O Partido Baath, um partido panarabista e socialista, tomou o poder em 1963, prometendo unidade árabe e justiça social. Hafez al-Assad, um membro do Partido Baath e da minoria religiosa alauíta, assumiu o controle do país em um golpe em 1970. Desde então, a família Assad tem governado a Síria com um punho de ferro. A ditadura assadista: repressão, controle e divisões sectárias. A ditadura síria sob o regime de Assad é caracterizada por repressão brutal. A repressão brutal foi a marca registrada do regime de Hafez al-Assad na Síria. Para silenciar qualquer forma de oposição, Assad recorreu à força e à violência de forma sistemática e implacável. As fontes revelam que as forças de segurança sob seu comando agiam com extrema brutalidade contra civis, utilizando prisões arbitrárias, tortura e execuções sumárias para eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Um exemplo emblemático dessa repressão brutal foi o massacre de Hama, em 1982. Após uma revolta liderada pela Irmandade Muçulmana, as forças de segurança de Assad, sob o comando de seu irmão Rifaat, invadiram a cidade e massacraram milhares de civis. Estimativas do número de mortos variam de 10 mil a 40 mil. O massacre de Hama demonstrou a disposição de Assad de usar força letal para esmagar a dissidência e consolidar seu poder. As fontes também mencionam a criação e o uso extensivo de uma rede de inteligência para monitorar e reprimir opositores. A paranoia de Assad em relação a ameaças ao seu regime levou à perseguição implacável de dissidentes, muitos dos quais foram presos, torturados e executados sem qualquer devido processo legal. A repressão brutal e sistemática foi um dos pilares do regime de Assad, criando um clima de medo e silenciando qualquer forma de oposição organizada. Controle total. O regime de Hafez al-Assad na Síria exercia um controle totalitário sobre todos os aspectos da vida pública, transformando o país em um estado policial onde a liberdade individual era sufocada pelo medo e pela repressão. Desde a mídia e a educação até a economia e o sistema judicial, nada escapava das garras do regime.
A liberdade de expressão era completamente aniquilada. Qualquer crítica ao governo, por mais leve que fosse, era vista como uma ameaça à segurança nacional e punida com severidade implacável. O controle da mídia era absoluto. Jornais, rádios e televisões atuavam como meros porta-vozes do regime, propagando a narrativa oficial e omitindo qualquer informação que pudesse questionar a figura de Assad ou suas políticas. Jornalistas que ousavam desafiar essa censura draconiana enfrentavam prisões, tortura e desaparecimentos forçados. A educação também se tornou uma ferramenta de doutrinação, com o currículo escolar moldado para glorificar Assad e o partido Ba'ath, enquanto demonizava Israel e o Ocidente. Na esfera econômica, o regime controlava os principais setores, como a indústria petrolífera e o comércio exterior. A corrupção era endêmica, com membros do círculo íntimo de Assad e a elite alauíta enriquecendo às custas da população. A livre iniciativa era sufocada por uma burocracia ineficiente e por um sistema de controle de preços que distorcia o mercado. As fontes mencionam a frustração crescente entre a população em relação à estagnação econômica e a falta de oportunidades. O sistema judicial era manipulado pelo regime, servindo como um instrumento de perseguição política. Julgamentos fraudulentos e prisões arbitrárias eram comuns, com a lei sendo usada para silenciar críticos e dissidentes. A figura de Rifat al-Assad, irmão de Hafez, é emblemática da brutalidade do regime. Como comandante das companhias de defesa, Rifat liderava uma força paramilitar que agia com impunidade, aterrorizando a população e eliminando opositores. Seu estilo de liderança, marcado por extorsão e violência, demonstra a ausência de qualquer respeito pelos direitos humanos por parte do regime. O controle total exercido por Assad transformou a Síria em uma nação aprisionada pelo medo. A ausência de liberdade de expressão e o controle absoluto sobre todas as esferas da vida pública sufocaram a sociedade síria, impedindo qualquer possibilidade de desenvolvimento político e social genuíno. Divisões sectárias. A ascensão de Hafez al-Assad ao poder em 1970 inaugurou uma era de privilégios e domínio para a minoria alauíta, à qual ele pertencia, exacerbando as divisões sectárias na Síria, especialmente entre os alauítas e a maioria sunita. Assad, com astúcia e pragmatismo, teceu uma intrincada rede de poder que consolidou o controle alauíta sobre os principais pilares do Estado, relegando os sunitas a uma posição de subordinação e, muitas vezes, de aberta repressão. As fontes revelam que os alauítas, que representavam apenas cerca de 12% da população síria, passaram a ocupar postos-chave no governo, nas forças armadas e no aparato de segurança. Assad, compreendendo a importância de garantir a lealdade do exército, promoveu oficiais alauítas a posições de comando, transformando as forças armadas em um bastião do poder alauíta. Essa estratégia visava não apenas proteger seu regime contra ameaças externas, mas também neutralizar qualquer dissidência interna proveniente da maioria sunita. A Guarda Republicana, criada em 1976 e comandada por Rifat al-Assad, irmão de Hafez, ilustra a concentração de poder nas mãos da elite alauíta. Essa força de elite, composta majoritariamente por alauítas, era responsável pela proteção de Assad e de seu regime, agindo com brutalidade e impunidade para esmagar qualquer sinal de oposição. O massacre de Hama em 1982, liderado por Rifat, é um exemplo trágico da violência empregada pelo regime para silenciar a dissidência. A marginalização dos sunitas se estendia para além da esfera militar. No governo, os sunitas eram sistematicamente excluídos de cargos de destaque, com os alauítas controlando os ministérios e as instituições mais importantes. Essa exclusão política gerava ressentimento e frustração entre a população sunita, alimentando um ciclo de desconfiança e hostilidade entre as duas comunidades. As fontes destacam que a frustração sunita com a discriminação
e com a corrupção generalizada no regime, contribuiu para o crescimento da oposição islamista, representada principalmente pela Irmandade Muçulmana. A ascensão de Assad ao poder, portanto, não apenas acentuou as divisões sectárias existentes na Síria, mas também criou um sistema que institucionalizou a dominação alauíta. A concentração de poder nas mãos da minoria alauíta, a repressão brutal contra a oposição e a marginalização sistemática dos sunitas criaram um ambiente volátil e explosivo, plantando as sementes para os conflitos que assolariam a Síria nas décadas seguintes. Rifat al-Assad, o irmão poderoso e a luta pelo poder. A figura de Rifat al-Assad, irmão de Hafez, emerge como um personagem central na narrativa da ditadura síria. Rifat controlava as unidades militares de elite e era visto como um potencial sucessor de Hafez. No entanto, sua ambição e brutalidade levaram a um confronto com Hafez em 1984, culminando na fuga de Rifat para o exílio. Que impacto a rivalidade entre Hafez e Rifat teve na estrutura de poder na Síria? Será que a luta pelo poder dentro da família Assad abriu caminho para a instabilidade no futuro? A Síria, no cenário internacional. Terrorismo, guerra e a busca por paridade com Israel. A política externa da Síria sob Assad foi marcada pela busca incessante pela paridade estratégica com Israel. Essa busca se manifestou em apoio a grupos terroristas. O apoio da Síria a grupos considerados terroristas como o Hezbollah e o Hamas foi uma estratégia complexa e controversa utilizada por Hafez al-Assad para alcançar seus objetivos geopolíticos. As fontes fornecidas não mencionam explicitamente o apoio da Síria ao Hezbollah ou ao Hamas. As fontes se concentram principalmente na relação da Síria com Israel, o papel da Síria no Líbano, a política interna da Síria e as relações da Síria com a União Soviética e os Estados Unidos. Nenhuma das fontes fornecidas aborda o apoio específico a esses grupos. Então não é possível fornecer exemplos, citar personagens ou ampliar o texto com base nas informações fornecidas. Entretanto, com base no contexto histórico, é amplamente reconhecido que a Síria, sob o governo de Assad, forneceu apoio logístico, financeiro e militar a diversos grupos militantes no Oriente Médio, incluindo o Hezbollah e o Hamas. Essas ações se enquadravam na estratégia de Assad de utilizar o terrorismo como uma forma assimétrica de guerra para desafiar Israel, minar sua segurança e projetar poder na região. O apoio a grupos militantes permitia à Síria exercer influência indireta sobre seus vizinhos, desestabilizar seus inimigos e manter-se como um ator relevante no cenário regional. Assad via Israel como uma ameaça existencial e acreditava que o apoio a grupos que lutavam contra Israel era crucial para a segurança da Síria. Além disso, o apoio a esses grupos servia como moeda de troca nas negociações com potências ocidentais, como os Estados Unidos, que buscavam conter a influência soviética no Oriente Médio. No entanto, é importante ressaltar que essa análise se baseia em informações históricas que vão além das fontes fornecidas. Intervenção no Líbano. A intervenção militar da Síria no Líbano, em 1976, sob o comando do presidente Hafez al-Assad, marcou o início de um longo e turbulento capítulo na história das relações entre os dois países. A ambição de Assad era clara: controlar o país vizinho, conter a influência israelense e transformar o Líbano em um peão de seu jogo geopolítico no Oriente Médio. Essa presença militar, no entanto, longe de trazer estabilidade, mergulhou o Líbano em um ciclo de violência e instabilidade que se arrastaria por décadas. Assad justificava a intervenção como uma forma de restaurar a paz no Líbano, que estava à beira de uma guerra civil. No entanto, seus reais objetivos iam muito além da retórica pacificadora. As fontes indicam que a Síria buscava estabelecer uma hegemonia sobre o Líbano, controlando suas instituições políticas, neutralizando seus adversários e utilizando o território libanês como base para projetar poder na região.
A presença militar síria, no entanto, desencadeou uma série de consequências negativas, exacerbando as divisões sectárias, alimentando a violência e gerando atritos com Israel. A Síria, majoritariamente alauíta, passou a apoiar grupos muçulmanos xiitas no Líbano, como o Amal, o que aumentou a tensão com as milícias cristãs e com Israel. A intervenção também criou um vácuo de poder que permitiu a ascensão de grupos extremistas, como o Hezbollah, que se tornaria um ator importante na resistência contra Israel. Israel, por sua vez, via a presença síria no Líbano como uma ameaça direta à sua segurança nacional. A ameaça síria não se limitava ao apoio a grupos terroristas, mas também incluía a possibilidade de um ataque militar direto contra Israel a partir do território libanês. As tensões entre os dois países se intensificaram ao longo dos anos 1980, com Israel realizando incursões militares no Líbano e bombardeando posições sírias. A intervenção síria no Líbano, portanto, longe de alcançar seus objetivos, contribuiu para a instabilidade regional e para o prolongamento do conflito árabe-israelense. Vale ressaltar que as fontes fornecidas se concentram na política externa da Síria e em suas relações com Israel e a União Soviética. A perspectiva libanesa sobre a intervenção síria não é abordada em detalhes. Para uma compreensão mais completa do impacto da intervenção síria no Líbano, seria necessário consultar fontes libanesas e analisar os eventos a partir da perspectiva dos diferentes grupos e facções que compunham a complexa realidade libanesa. Acumulação de armas. A Síria, sob o comando de Hafez al-Assad, embarcou em um ambicioso programa de acúmulo de armas, buscando fortalecer seu exército e reduzir a significativa disparidade militar com Israel. Essa corrida armamentista se baseava em duas frentes principais: a aquisição de armamentos sofisticados da União Soviética, seu principal aliado, e o desenvolvimento de seu próprio arsenal, incluindo armas químicas. Assad via o poderio militar como um elemento crucial para garantir a sobrevivência de seu regime, dissuadir Israel de lançar ataques preventivos e projetar a Síria como uma potência regional. A União Soviética, durante a Guerra Fria, se tornou a principal fornecedora de armas para a Síria, abastecendo o país com tanques, aviões de combate, mísseis e outros equipamentos militares. Essa relação estreita permitia à Síria modernizar suas forças armadas e, em certa medida, equipará-las às de Israel. A dependência da Síria em relação à tecnologia soviética, no entanto, também a tornava vulnerável às pressões políticas de Moscou. Assad também investiu no desenvolvimento de armas químicas, buscando criar um elemento de dissuasão estratégica contra Israel. A Síria acreditava que a posse de armas químicas poderia compensar sua inferioridade numérica e tecnológica em relação a Israel, elevando o custo de um eventual ataque israelense a um nível inaceitável. A corrida armamentista síria, no entanto, teve consequências econômicas negativas. A manutenção de um exército numeroso e bem equipado, além do investimento em armas sofisticadas, drenava recursos que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento econômico e social do país. As fontes também revelam que Israel acompanhava com atenção a escalada militar síria, enxergando-a como uma ameaça crescente à sua segurança. Israel reconhecia a superioridade qualitativa de suas forças armadas, mas se preocupava com a possibilidade de um ataque surpresa sírio, especialmente se a Síria conseguisse obter armas de destruição em massa. Vale ressaltar que as fontes se concentram na perspectiva síria e israelense da corrida armamentista. A visão soviética sobre a militarização da Síria não é explorada em detalhes, assim como as implicações da corrida armamentista para a estabilidade regional e para as relações entre os países árabes. A questão da sucessão e o futuro incerto da Síria. A saúde frágil de Hafez al-Assad no final dos anos 1970 gerou especulações sobre a sucessão. Apesar de ter se mantido no poder até sua morte em 2000, a questão da sucessão continuou a pairar sobre a Síria. Que desafios a Síria enfrentará após a morte de Assad?
quais são as perspectivas para a democracia e a estabilidade nesse país. Bom, como resumir tudo o que foi visto hoje? A Síria, sob o domínio de Assad, foi palco de uma ditadura implacável, marcada por repressão, controle e divisões sectárias. A busca pela paridade com Israel impulsionou uma política externa agressiva, com apoio ao terrorismo e intervenção militar no Líbano. O futuro da Síria permanece incerto, com a questão da sucessão ainda a ser resolvida e o legado de Assad ainda a ser superado.